Boa noite, meu povo! Hoje nós temos uma live muito especial. Nós vamos falar aqui sobre autoestima e insegurança, o quanto que isso pode afetar a sua intimidade com o seu cônjuge. Então você que vai entrando aqui, já vai mandando um aviãozinho, chamando as pessoas para poder estar conosco. Vou esperar um pouquinho aqui as pessoas entrarem, eu já acionei lá no meu grupo. As mulheres estão vindo para cá, pode participar também os homens, não tem problema. Hoje nós vamos falar sobre o quanto a insegurança e a autoestima influenciam na nossa intimidade sexual. Eu vou enviar aqui o aviãozinho para chamar algumas pessoas para estar conosco aqui nesse momento. Deixa eu mandar aqui, chamar o pessoal. Gente, essa live ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? Depois ela vai ser enviada lá pro YouTube. Deixa eu mandar para algumas pessoas para entrar conosco, participar desse momento especial aqui. Pronto. Já mandei aqui para bastante pessoas. Aniele, shalom, amada, Pai seja convosco. Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre autoestima e também a insegurança, o quanto que isso afeta na nossa intimidade, né? Às vezes a gente não dá muita importância para isso, a gente vai deixando as coisas acontecerem, mas se a gente não estiver bem com a gente mesmo, se a gente não estiver bem com o nosso corpo, a forma como a gente se olha, isso faz muita diferença na nossa intimidade sexual. E é isso que nós vamos falar aqui. Oi, Kemily, minha amiga. Paz, meu amor. Obrigada por vocês estarem aqui. Já pega o aviãozinho, chama o pessoal para vir para cá. Vai ser uma live breve, uma live aqui bem dinâmica. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer, para falar com vocês. Não é só para as mulheres, é claro que o maior público aqui é sempre mulher, mas os homens também podem estar conosco aqui, não tem problema. Chama seu cônjuge, senta junto e vamos embora aprender junto. Vamos lá? Bora. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, né? Às vezes a gente já tá casado há muito tempo, eu não sei quanto tempo vocês aqui estão casados, se vocês puderem colocar aqui nos comentários pra mim, quanto tempo que você tá casado. Paz, amiga, seja bem-vinda. Quanto tempo faz que você tá casado? Coloca pra mim aqui, ó. Eu estou casada há 16 anos, vou fazer 17 anos agora de casado. E você? Coloca aqui pra mim. Quanto tempo de casado você tem? Vamos lá? Estão me ouvindo bem, gente? Às vezes eu fico preocupada da minha rede não tá funcionando. Vai me sinalizando aí, tá? Então, eu tenho 16 anos de casado. E você? Quantos anos de casado você tem? Coloca aqui. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já tenho muito tempo de casado. Olha, a Kemily tá dizendo aqui, 15 anos. Meu Deus, 15 anos, Kemily. Já nasceu casada, é verdade. É super jovem, né? 15 anos de casado, Jesus eterno. Às vezes a gente pensa assim, eu já tenho muito tempo de casado, eu não tenho mais vergonha, eu não tenho mais insegurança, mas tem sim. Muitas pessoas têm muito, olha, Kelly colocou aqui 20 anos de casada. Então, muitas vezes essa insegurança faz com que a gente não se sinta desejada para a intimidade sexual. Muitas vezes a gente pensa assim, já tá tudo bem, a gente já tá muito tempo junto, mas muitas vezes não se sente desejado no momento da intimidade sexual. E muitas vezes tem vergonha do próprio corpo. Quantas mulheres eu não atendo que têm vergonha do próprio corpo? Às vezes eu vou em algumas palestras para as mulheres e aí eu pergunto assim, quantas de vocês se olham nuas no espelho? Quantas de vocês tomam banho, fica ali nua e se olha no espelho nua? A maioria das mulheres fala que sai correndo. A maioria das mulheres fala que foge, que eu vou olhar o quê? Fabio fica olhando minhas banhas, Fabio, eu amamentei muito, meus seios não são da forma mais como eu era muito jovem. E começa a vir esse complexo, né, de olhar pro corpo e não gostar daquilo que vê.
e achar que ou está acima do peso, ou que tá tudo caído, ou que tem uma mancha, tem uma marca, a gente vai passando a idade, a gente começa a ver as marcas de expressão que vai ter no nosso rosto, no nosso corpo, e a gente começa a se achar inferior, a gente começa a não se achar mais bonita, mais desejável, e aí muitas vezes a gente joga essa responsabilidade para o marido, né? Tô falando aqui um pouquinho das mulheres, mas a gente vai falar dos homens também. A gente joga essa responsabilidade pro marido, a gente acha que ele não me ama, ele não me olha, ele não me deseja, ele não vê mais aquele corpinho de quando ele casou, e na verdade isso muitas vezes está aqui, ó, na nossa cabeça. E quando a gente tem esse pensamento, né, de não gostar daquilo que a gente vê, de não se agradar daquilo que a gente vê, isso vai influenciar na nossa intimidade, isso vai influenciar na nossa vida sexual. E aqui eu tô falando para a grande maioria das mulheres, que é quem acaba participando mais, mas isso também acontece com os homens. Queridas, eu atendo casos de homens que não buscam suas esposas para intimidade sexual. E em alguns casos é porque o homem, ele não gosta do que ele vê nele. Ele tá com uma baixa autoestima. Ele olha pro espelho, ele vê de repente que ele tá muito acima do peso. Ou que ele olha e ele começa a ver que de repente lá na rede social, vê os musculosos lá, os gostosão lá e fala, poxa, eu não sou assim, eu não estou assim. Ou eu não estou me cuidando ao ponto, de repente, de eu ser desejado pela minha mulher. Só que tudo isso não tem muito a ver com o outro, tem a ver conosco, com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está enxergando. Porque às vezes tem mulheres que são lindíssimas, bonitas, estão até bem arrumadas, só que ela se olha e ela acha que aquilo não é o suficiente. Não é verdade? Vocês estão me ouvindo? Coloca aqui pra mim nos comentários se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok até aqui. Manda pra mim. Manda aqui pra mim. Alguém acontece isso? De olhar o corpo, de se olhar e de não gostar? Se eu falar pra vocês aqui, gente, quem é que está plenamente satisfeita com tudo que vê no corpo? Eu duvido que vai ter uma mulher aqui que vai falar assim, Fabi, olha pra mim, eu sou linda, maravilhosa, a autoestima tá lá, ó. Lá no teto, no topo. A gente sempre tem algo que a gente quer mudar. Tem sempre algo que a gente quer transformar no nosso corpo, no nosso cabelo, no nosso rosto, né? E uma das influências muito grandes, gente, são as mídias, são as redes sociais. Hoje, se uma pessoa ela quer emagrecer, por exemplo, eu quero emagrecer, começa a ver algumas dicas de emagrecimento. A rede social vai te bombardear de coisas de emagrecimento e vai te bombardear de pessoas que estão chapadas, que estão lá assim, com o corpo daquele jeito, e aí a gente começa a olhar e falar, meu Deus, eu nunca vou chegar nisso. Meu Deus, mas como? Se eu gosto de comer uma coxinha, se eu gosto de comer uma pizza de vez em quando, se eu gosto de comer um docinho, como que eu vou ter que me abster de tudo aquilo que eu quero para poder chegar nesse corpo? Então, esse monte de informação que a gente recebe acaba fazendo com que a gente fique cada vez pior. Acaba fazendo com que a gente olhe uma coisa que ela não é real muitas vezes, né? Ou que são pessoas que falam assim, que vendem assim, eu vou te vender um plano alimentar que em 9 dias você vai estar com a barriga assim e o resto dos outros dias. E aí a mulher ela vai entrando numa frustração, em cima de frustração, em cima de frustração, porque ela não consegue chegar naquele nível, ela não consegue chegar naquela situação. Então eu tô sempre inferior, porque tem pessoas que são muito melhores do que eu. E tudo isso, gente, está na nossa cabeça. Está na nossa cabeça. Muitas vezes isso vem de um complexo lá da infância. Já vem de uma dor de abandono, já vem de uma dor de rejeição, já vem de uma cobrança de que eu tenho que ser muito boa, de que eu tenho que ser a melhor, de que eu tenho que impactar, de que eu tenho que fazer a diferença por onde eu passar, com uma pressão muito grande em cima da gente. E a gente não vai conseguir chegar nesse nível. E aí a gente casa e a gente leva tudo isso para dentro do nosso casamento.
a gente leva tudo isso para nossa intimidade sexual, né? A Aniele colocou aqui, eu tô satisfeita em partes, em outras não. A Kemily colocou aqui, eu não me sinto satisfeita, né? A pergunta sobre estar satisfeita com o corpo, estar satisfeito com aquilo que você olha em você, né? E claro que a gente não vai estar, e tá tudo bem se não estiver satisfeito com tudo. Tem coisas que eu falo sempre, né? Nos atendimentos, eu falo nas palestras. Amadas, aquilo que você pode mudar, você vai lá e muda. Se é um peso a mais, a gente tem a possibilidade de trabalhar isso e mudar. Se é a cor do cabelo, você tem a possibilidade de cuidar. Se é, por exemplo, Fabi, eu queria levantar aqui os seios, né? Tem a possibilidade disso acontecer através de uma cirurgia. Mas tem coisas que não dá para mudar. Tem coisas que faz parte de nós. Então, como é que a gente faz? A gente olha e a gente aceita do jeito que a gente é. A gente olha e fala, obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus, por ter me feito dessa forma. E a gente começa a mudar a visão daquilo que a gente não gosta em nós. Daquilo que de repente está me afetando no meu relacionamento, está afetando na minha vida como um todo, porque eu acho que aquilo ali é um grande monstro no meu corpo, na minha vida. Certo? Para quem está entrando agora, a gente está falando como a autoestima e a insegurança ela atrapalha na nossa vida sexual, na nossa intimidade sexual. E na grande maioria isso acontece com as mulheres, porque há uma cobrança muito grande da sociedade por um grau de perfeição ou um nível de beleza, de estatura e de tudo mais que não se encaixa. O Senhor ele é muito perfeito, maravilhoso. E Ele fez cada uma de nós de uma forma. Às vezes a gente estraga porque a gente não se cuida, né? Às vezes a gente não cuida da nossa alimentação, a gente não faz uma atividade física e a gente quer que simplesmente o nosso corpo ele reage sem a gente cuidar do templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ter essa preocupação sim desse cuidado, desse olhar para nós. Muitas coisas elas são emocionais. Então tem muitas mulheres que têm essa autoestima muito baixa por questões emocionais, como eu falei. Às vezes foi muito cobrada. Às vezes o pai cobrou demais, a mãe brigava demais, você nunca era boa o suficiente, você tinha que estar sempre provando que você não era uma pessoa, né, ruim, né? Você estava sempre querendo conquistar um olhar dos teus pais. Quantos filhos hoje, eu falo principalmente hoje, nessa geração, que eles fazem muito movimento para poder conquistar a atenção dos pais, porque os pais trabalham o dia inteiro e de repente só tem um pouco período ali para estar com o filho. E esse filho, ele faz de tudo para chamar a atenção dos pais. De tudo. E se isso não for reparado lá na frente, ele vai repetir esse padrão. Ele vai fazer de tudo para chamar a atenção do cônjuge, mas de tudo mesmo. E aí se coloca num nível muito abaixo. E daí muitas vezes vem os abusos dentro do próprio casamento, certo? Então aqui, meninas, a gente vai mudar aqui o jogo, a gente vai passar a se olhar um pouco diferente, a forma como a gente vê, né, como a gente olha para nós e as atitudes que a gente pode tomar daqui para frente para que isso venha melhorar dentro do meu casamento. Fabi, como que isso tudo ela reflete dentro da intimidade sexual? Então, o primeiro ponto, a mulher, ela não gosta do que ela vê. Se ela não gosta do corpo do que ela vê, muito pouco provável ela vai investir de repente numa lingerie. Ela vai investir de repente num baby doll mais bonitinho, mais arrumadinho, mais sexy para usar. Sempre vai ser algo que tampe muito o corpo, né? Sempre vai ser aquela calcinha muito grande, né? Dificilmente vai usar um fio dental para a hora da intimidade sexual, porque ela vai olhar e ela não vai gostar do que ela tá vendo. Ela vai olhar e falar, meu Deus do céu, tá parecendo uma capa de bujão de gás, né? Quem nunca se olhou desse jeito? Então, o primeiro ponto é isso, eu não vou investir e eu não vou deixar que o meu esposo invista. Se ele me der alguma coisa assim, de repente eu não vou usar. Vai ficar lá guardado na gaveta, porque quando eu emagrecer, aí eu vou usar. Entende?
Então a gente não pode ficar sempre postergando quando acontecer. E, gente, a gente sabe o dia de amanhã? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa saúde, com a saúde do nosso cônjuge, a gente não sabe o que pode acontecer. Então eu trabalho muito para quem já me acompanha há mais tempo, para quem está comigo há mais tempo. Eu sempre falo para vocês que a gente precisa aproveitar o hoje e a gente tem que dar o melhor hoje, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Entende? Então se você tem aí uma lingerie, já começa daí o primeiro exercício. Se você tem uma lingerie aí que você comprou, que você ganhou, tá lá escondida no fundo do baú, que é para quando eu, fizer abdoplastia, que eu ficar lá reta, sarada, travada, eu vou usar, já muda hoje. Já usa hoje mesmo, olha só, hoje mesmo, já vai lá, já coloca, já manda uma foto pro maridão lá e já vamos usar hoje mesmo essa lingerie, entende? A gente já começa a mudar o nosso pensamento. E começa a olhar no espelho, se olha, faça esse exercício de se olhar e falar assim, o que eu posso mudar hoje? O que eu posso melhorar? E aí você começa a montar um plano de ação para você melhorar aquilo que você precisa melhorar. Não adianta eu olhar algumas coisas que eu não gosto e eu não fazer nada para poder mudar. Daí que nem aquelas pessoas depressivas, que tá lá acima do peso e tá com um pote de sorvete aqui, comendo aqui, chorando, meu Deus, eu tô assim, eu tô assado. Não pode. A gente precisa se movimentar. Então, outro fator que acontece na intimidade sexual, luz apagada, breu, A pessoa vai para a intimidade e a luz fica apagada porque ninguém pode me ver. Não, ele não pode ver, meu marido não pode ver, nem eu quero me ver. Meu Deus do céu. E quanto mais a gente fica no escuro na intimidade sexual, pior é para nossa relação, porque a gente não cria memória afetiva. A gente não olha o outro, a gente não vê o outro tendo prazer, a gente não vê os movimentos, a gente não tem aquela troca. Então, quando a gente vai perdendo isso, a gente vai perdendo também essa memória afetiva. Porque essa memória afetiva que vai conectar para a gente ter o desejo de ir para outra relação, além de ter orgasmo na hora da intimidade sexual. Entende? Então, você está vendo como a insegurança, e a autoestima baixa vai fazendo com que cada vez mais a gente se esconde. E como que acontece isso no lado do homem? O homem não tem muito esse complexo de olhar para o corpo dele. Ele pode estar insatisfeito, mas na hora da intimidade sexual ele não tem muito esse complexo. Mas quem está com a autoestima muito baixa, ele foge da intimidade sexual. Ele acaba fugindo porque se ele não está gostando, se ele não está se auto-excitando, dificilmente ele vai querer ir pro sexo. Porque o homem tem a excitação muito rápida, diferente da mulher, que demora um pouco mais. Então ele precisa pensar e querer. Agora se ele já começa, não, eu não quero. Isso também acontece com a mulher. Eu não quero, ela vai fugindo, vai escapando. Hoje eu tô muito cansado, hoje eu fui dormir mais cedo. E aí acaba tendo esse distanciamento na intimidade sexual. Certo, gente? Tá tudo ok por aqui? Para vocês que estão entrando aqui, a gente tá falando aqui sobre insegurança e autoestima na hora do ato sexual. E eu quero aproveitar, em alguns momentos da live eu vou falar sobre o Farol da Intimidade, que é uma imersão que nós vamos fazer no sábado do dia 25 agora de abril. É uma imersão das 9 às 19 horas, vai ser em Santo André, no Hotel Plaza Maior. Para mais informações, lá no link da bio tem mais informações. Então é um momento, gente, de realmente se conectar, porque às vezes tem pessoas que falam assim pra mim, a mulher fala, queria tanto que o meu marido ouvisse isso, eu queria tanto que o meu marido soubesse disso, e eu recebo muito direct de homens aqui. Fabi, como eu queria que a minha esposa te seguisse, como que eu queria que a minha esposa soubesse dessas coisas, como eu queria falar pra minha esposa, mas se eu ficar mandando pra ela seus posts, ela vai achar que é indireta, eu não quero que isso aconteça. Aí eu falo, vocês vêm para atendimento terapêutico. Mas se falar que é atendimento terapêutico, vai falar que tá com problema e já causa uma crise. Então, amados, eu sempre falo, a gente precisa investir de outra forma, a gente precisa ter sabedoria. Dentro do casamento, não adianta a gente fazer apontamento, que apontamento vai trazer discussão, vai trazer briga, vai trazer distanciamento.
Então a gente tem que ter sabedoria. Então às vezes a gente não consegue vir para o atendimento clínico, não consegue fazer que a pessoa, né, siga. Então vamos para uma imersão, vamos para um evento que a gente vai ficar num hotel, não vai dormir no hotel, tá? A imersão é durante o dia, das 9 às 19. Porque a gente vai para um hotel, a gente vai aprender coisas novas, a gente vai fazer exercícios, a gente vai ter um momento que a gente vai almoçar, que a gente vai ter um coffee naquele ambiente, entende? Então, investimento. Eu falo que aquele ditado popular que o remediar, o prevenir é melhor do que remediar, no casamento isso também é uma verdade. Muitas vezes a gente só quer resolver problema no nosso casamento quando tá ruim, quando já tá lá na crise, quando já tá lá perto da separação, mas a gente não se coloca numa situação de ir investindo e cuidando e regando. Aquilo que a gente não rega morre, entende? Então a imersão farol para intimidade é justamente para você que quer esse momento. Então eu vou continuar aqui falando sobre autoestima, mas para quem tiver interesse, para quem é de São Paulo, tá? Para quem for de outro estado, em breve a gente vai expandir para outros lugares. Se você tem até interesse de levar o farol da intimidade para sua cidade, me manda depois no direct que a gente pode ver essa possibilidade. Mas essa é a segunda imersão, gente. Quem foi no primeiro saiu de lá impactado. Então não é um momento para você ficar só sentadinho lá ouvindo, não. É prática. Tem coisas que vocês vão fazer junto, vão determinar junto. Não vou falar dar spoiler aqui, senão vai estragar, né? Mas eu quero ir, Fabi, eu tenho vontade de ir. Quem falar que veio dessa live tem uma condição especial. Hoje a gente subiu o lote para 720. Mas quem tiver aqui que quer ir, Fabi, eu quero ir, falei com o meu cônjuge, a gente vai ter uma condição mega especial para você que está aqui, certo? Então vamos continuar aqui, a gente está falando sobre insegurança e a gente está falando aqui o quanto a autoestima atrapalha na nossa intimidade. O quanto atrapalha. Então, queridos, a gente precisa olhar para nós. Você precisa olhar primeiro para você. Se você não estiver bem com você, dificilmente você vai estar bem para o outro. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar de nós. Então não dá pra gente ter uma vida sexual ativa, não dá pra gente ter uma vida sexual frequente se a gente não cuida da nossa saúde. Não tem. Presta atenção. A gente só faz 19 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos uma vez. Isso vai passar. E a nossa idade faz com que algumas coisas vão se degradando. Os nossos hormônios, o hormônio feminino, ele vai morrendo desde a hora que a gente nasce. Entende? A gente já vai perdendo estrógeno desde criança. O hormônio masculino demora um pouco mais, mas o homem também vai perdendo testosterona. E chega a determinada fase da nossa vida que se a gente não se cuida, se a gente não investe, se a gente não provoca algumas coisas no nosso casamento, o casamento vai envelhecendo e vai morrendo assim como a gente. Então a gente precisa entender essa importância desse cuidado. Então, primeira coisa, Fabi, para melhorar a minha autoestima, se for problemas emocionais, queridos, primeira coisa é problema emocional, tô com a autoestima baixa porque de repente tô com uma depressão, porque de repente eu tô sofrendo um luto, porque de repente eu acabei de ter neném, então eu tive aquela depressão pós-parto, tudo isso a gente pode resolver através de terapia. Então procura um psicólogo, procura um profissional que vai te ajudar na terapia a superar isso, as questões emocionais. Se for trauma, se for abuso, tudo isso a gente pode tratar dentro de terapia, porque isso também pode influenciar a tua autoestima. Por exemplo, uma mulher que sofreu um abuso, né? Sofreu abuso lá na infância, na adolescência. Essa mulher, ela sempre vai querer se esconder de alguma forma, né? Por isso que muitas chegam ali num nível de obesidade, porque ela tá se escondendo, né, através do peso, para que ela não seja vista, ela não seja desejada. Entende? E o contrário também pode acontecer, de ter uma magreza excessiva por conta de um abuso. E se isso não for tratado, isso vai levar para dentro do casamento. E aí a mulher que ela não entende que o marido dela não é abusador dela, ela não consegue se entregar. E aí a partir disso pode ter outras coisas, como um vaginismo, uma dispareunia, que é uma dor na hora da relação sexual.
Então, assim, uma situação que ela não é resolvida, ela traz um problema para dentro da sua relação. Então, resolva as questões emocionais, se identifica o porquê que você está sentindo o que você está sentindo, da onde pode vir, né? Se o seu humor está oscilando muito durante os dias, durante a semana, mas por que o meu humor está assim? Por que às vezes eu estou bem, às vezes eu estou uma onça, não estou nem de TPM, por que isso está acontecendo? Peraí, liga um sinal de alerta, a gente não pode simplesmente falar assim, eu sou assim mesmo, eu tô assim mesmo, não, a gente não pode achar isso normal. Então a gente vai atrás de especialistas, se não for terapia, a gente vai atrás de um ginecologista, de um endócrino, para saber se não é uma questão de saúde, para poder resolver. E aí, esse é o nosso cuidado com a nossa mente e o nosso cuidado com o nosso corpo. Então, atividade física. Queridos, tem alguém aqui que não faz atividade física? Se apresente em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui que não faz atividade física, eu te incentivo, te motivo agora, em nome de Jesus, que você vai começar a fazer. Fabi, mas eu não tenho tempo. Nem que seja 15 minutos todos os dias dentro de casa, assistindo YouTube, pulando corda, não sei o que. Mas a gente precisa se movimentar. Deus, Ele não fez o nosso corpo para ficar parado. O Senhor, Ele fez o nosso corpo para ficar em movimento. Quem está criando tudo aqui nesse mundo para que cada vez mais a gente fique mais parado é o homem, né? Com toda essa praticidade, o homem vai chegar uma fase que não vai fazer mais nada, vai ter robô que vai fazer tudo. Não se movimenta. E isso é prejudicial para o nosso corpo. Aqui a Isabel se entregou, eu... Então, bora, vamos cuidar desse corpo, cuidar desse ombrinho seu aí, que a gente já falou sobre isso, né? Então, a gente precisa cuidar. Então, só para terminar o raciocínio, Deus não fez o nosso corpo para ficar parado. Entende, amados? Vocês têm que perceber assim, eu fiz uma autoanálise. Hoje mesmo, eu falei, meu Deus, eu tô em casa. E claro que eu tô trabalhando, eu tô fazendo um monte de coisa, mas tem hora que eu olho e falo assim, eu fiquei o dia inteiro dentro de casa. Eu não desci uma escada, eu não fui ali na rua, eu não... Sabe? E a gente precisa se analisar e falar, meu Deus, isso não pode, porque tudo aquilo que fica parado atrofia. Atrofia. E eu vou até contar aqui um caso que aconteceu, né, comigo. Eu fui diagnosticada com uma hérnia de disco cervical. E essa hérnia, ela me paralisou. Porque eu sentia muita dor na cervical, começou a irradiar pro meu ombro. E aí, consequentemente, eu não movimentava o ombro com medo, porque era uma dor insuportável. E aí, o que aconteceu? Deu um congelamento escapular. Então, o meu ombro ele ficou congelado a ponto de eu não conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Eu não conseguia. Agora eu tô conseguindo fazer, mas ainda dói um pouco. Eu não consigo levantar meu braço mais que isso, por exemplo. Que nem esse aqui, que é o braço que tá sadio, eu levanto. Esse eu não consigo levantar. Então, consequência do quê? De uma dor que até então não estava sendo tratada, que ocasionou uma outra lesão. E agora, qual que foi a ordem do fisioterapeuta? Fabi, você precisa movimentar o seu ombro e não pode parar de movimentar, porque senão ele atrofia. E isso acontece com o nosso corpo, amados. A gente tem músculo em todo o nosso corpo e a gente tem músculo no nosso assoalho pélvico. Se a gente para de fazer alguns movimentos, por exemplo, agachamento, a gente vai perdendo musculatura dessa parte do nosso músculo aqui da coxa, do lado de dentro, e a gente vai perdendo mais rápido a musculatura do nosso assoalho pélvico. E aí, se a gente perde musculatura do nosso assoalho pélvico, vai ser mais difícil para a mulher ter um orgasmo e mais difícil para um homem ter ereção. Entende? E é por isso que a gente está numa geração que menos faz sexo. A nossa geração é a geração que menos faz sexo, né, das gerações anteriores. E jovens de 20 e poucos anos estão preferindo ficar no sofá vendo Netflix ou então ficar mexendo no celular do que ter intimidade sexual com o cônjuge. Olha só onde que a gente está chegando desse distanciamento, daquilo que Deus deu para nós para usufruir. A Isabela também tem uma dor muito grande no ombro dela, tá colocando aqui desse jeito. Então a gente precisa se movimentar.
Então, a primeira coisa para melhorar a minha autoestima, a segunda coisa, né? Primeiro é cuidar das nossas emoções, cuidar de tudo aquilo que pode ser orgânico, que a gente consegue cuidar ali com os médicos, e a gente se movimentar. A gente precisa se movimentar. Se você não faz atividade física, vai atrás de fazer algo que você gosta, e não adianta fazer 2 vezes na semana. É no mínimo 3. No mínimo 3. Então começa a se exercitar, que isso já vai te ajudar no seu humor. Já vai te ajudar na forma como você olha. Quando a gente vê o desenvolvimento do nosso corpo, isso faz com que a gente comece a se agradar mais do que a gente vê. Por exemplo, eu tava com as pernas muito flácidas, comecei a fazer lá atividade para a perna começou já a ficar com uma musculatura legal. Você já começa a se olhar diferente. Você já começa a ver e fala, não, agora sim, tá ficando, né? Tá ficando bom. Entende? Então, é muito daquilo que a gente olha, daquilo que a gente vê, e a gente precisa projetar onde a gente quer chegar. Entende? Ai, Fabi, eu tenho aqui o desejo de perder 30 quilos. Você vai conseguir em nome de Jesus. E se tiver tomando Monjaro aí, né? Com orientação médica, pelo amor de Deus, gente. Se estiver tomando, pensa que em algum momento você vai parar de tomar esse medicamento. E como que vai ser depois que você parar? Como que vai ser a sua reação, a sua atitude, seu comportamento depois que parar de tomar Monjaro? Entende? Então a gente precisa ter essa preocupação. O quanto o medicamento pode fazer com que eu perca a possibilidade de absorver algumas vitaminas, alguns nutrientes para o meu corpo. Como que eu posso repor isso? A gente precisa ter essa preocupação. Esse é o cuidado com o nosso corpo, é o cuidado com o nosso templo. E quanto mais a gente gosta do que a gente vê, mais a gente vai ter desejo, mais a gente vai ter prazer na hora do ato sexual. Quanto menos eu gosto daquilo que eu vejo, mais vai ter afastamento sexual, mais eu vou me entregar por obrigação e mais o sexo vai ser ruim. Entende? Então, algo aqui para poder abrir uma alerta para vocês. A Paula aqui, vamos pensar nisso mais pra frente. Não, amiga, já começa a pensar agora. Já começa a pensar agora, se preparar, né? E dar continuidade. Dar continuidade, eu não sou contra. Tem que dar continuidade, né? Aí, voltando aqui, né? Então, a gente precisa cuidar de tudo isso, né? Eu ia falar sobre obrigação. Chega uma fase que a mulher começa a ir para intimidade sexual porque ela é obrigada. Porque eu não posso deixar meu marido sem. Mas eu não tô afim, eu não queria nem ficar pelada. Tem mulheres, gente do céu, que não tira nem o sutiã na hora da intimidade sexual. Não tira. Porque se eu tirar aqui e vir parar no meio da minha barriga, precisa se entregar. Se a gente não se entrega por inteiro, é difícil a gente chegar num ápice potente. Às vezes até tem um orgasminho, mas quando a gente se entrega de verdade, é um orgasmão. Entende como a entrega ela é importante pra gente poder ter prazer na hora do sexo? A Isabel colocou aqui, verdade, Fabi, esse medicamento é para ser um gatilho de mudança na vida. Exatamente. A pessoa, se ela tá ali tomando, ela tá vendo os resultados, ela precisa entender que ela precisa dar continuidade. Que é para a saúde que é mais importante, né? A nossa saúde é mais importante, porque se a gente não estiver bem com a nossa saúde, queridos, a gente não vai estar bem com nada. Com nada. E aí, outro ponto importante, a gente falou aqui sobre esse cuidado, né, de ter esse acompanhamento médico. A gente falou sobre o cuidado das nossas emoções, se for necessário. A gente falou aqui do cuidado com o nosso corpo fisicamente, através de atividade de física, né? E eu quero falar de um quarto cuidado, que é com a nossa vida espiritual. Então, muitas vezes, gente, não tem como separar, nós somos trinos. Não adianta eu estar bem com a minha alma, eu estar bem com o meu corpo, mas eu não estiver bem com o meu espírito. A gente precisa ter essa preocupação de estar orando ao Senhor, de estar buscando a Deus, até para que Ele possa fazer uma transformação, uma renovação da mente, assim como está lá em Romanos, falando sobre a transformação da mente. Porque às vezes todo aquele complexo que eu tenho comigo mesma,
Não é real, mas eu vou alimentando aquilo. Eu vou deixando aquilo tomar conta de mim e vai tomando conta do meu corpo, vai tomando conta da minha alma, vai tomando conta do meu espírito. Então, quando a gente busca o Senhor, a gente ora o Senhor e fala, Senhor, me ajuda a mudar esse complexo de inferioridade, essa minha autoestima que está baixa, essa minha insegurança. E até pedir, Senhor, de onde que pode ter vindo isso, essa insegurança, esse medo, às vezes, de perder o marido, por exemplo. Toda essa insegurança. Da onde que vem isso? Então isso muitas vezes a gente vai conseguir essa resposta através da nossa busca, através da nossa oração, através do nosso devocional com Deus. E o Senhor, Ele vai trazendo clareza para nós. Vai trazendo para nós, né, iluminando a nossa mente para que a gente dê continuidade naquilo que Ele quer que a gente dê. Agora, o que não pode é todo esse complexo, toda essa insegurança, toda essa preocupação fazer com que eu me afaste do meu marido, que eu me afaste da minha esposa. E aqui é recado para os homens também que estiver aqui ou para as mulheres, maridos. Você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa fazer atividade física e tudo isso é para nós, não é para ficar mostrando na rede social, não é para ficar fazendo lá pose lá e mostrando para ninguém. É para nós, é para o nosso cônjuge. É para a gente estar bem dentro da nossa relação. Certo, gente, até aqui? E aí, alguns fatores que vai acontecer se a nossa autoestima estiver baixa. A primeira coisa é ciúmes, porque se eu não tô bem comigo, se eu acho que tá tudo errado comigo, se eu acho que eu sou feia, mal arrumada, eu vou começar a olhar, pensar que o meu cônjuge tá olhando para todo mundo, tá vendo todo mundo é melhor que eu, e aí começa aqueles ciúmes. Começa aquela perseguição terrível, maligna, né? Porque na verdade o problema não é o outro, o problema sou eu, que preciso ser cuidada, preciso ser tratada, preciso ser bem resolvida em relação a isso. Um outro fator que vai acontecendo é essa dependência emocional. Porque lembra que eu falei da insegurança? Então eu fico tão dependente emocionalmente do meu cônjuge, porque eu tenho essa insegurança de perder ele, eu tenho essa insegurança de que ele vai sair de casa, que ele vai me abandonar, porque de repente eu tenho uma dor de abandono lá de trás, né? Que aí eu começo a sufocar. E aí eu sufoco o meu casamento, eu sufoco o meu marido com essa dor que ela é minha, entende? E o terceiro é interpretar tudo como rejeição, tá sempre me rejeitando. Às vezes o marido só falou uma frase, ai meu Deus do céu, tá me rejeitando, né? Quando a gente tá segura, quando a gente tá com a nossa autoestima alta, às vezes o que o outro vai falar não vai me atingir, tá bom, tua opinião, ok, entende? Mas quando a gente já não tá bem, tudo parece ofensa, tudo parece agressão, tudo parece não me ama, não me quer, não me deseja, e eu vou pro meu casulo. Aí me isolo de novo e não vou pra intimidade sexual. Aí perco a oportunidade de ter prazer, perco a oportunidade de ter orgasmo. Porque lá na minha cabeça eu tô deixando alimentar tudo isso. Entende? Tô falando aqui bem resumido, gente, porque a gente tá numa live aberta. Mas se a gente for entrar nesse assunto aqui, ele é muito amplo. A gente vai chegar ali em raízes, de repente, que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas, para isso não afetar o meu casamento. Lembra que quando a gente casa, a gente não só se junta, a gente traz um pouco, o marido traz o pacote da casa dele, eu trago um pacote da minha casa, daquilo que nós vivemos, toda a experiência que nós tivemos, e a gente junta isso. Só que tem coisas que tá aqui que não serve mais pra mim, então eu preciso jogar fora. Eu não posso deixar isso me dominar. Eu não posso deixar isso entrar no meu coração, entrar na minha mente, entrar na minha vida. Eu tenho que jogar fora, não faz mais parte de mim. Entende? Principalmente se a pessoa teve outros relacionamentos antes de casar, eu tenho que jogar fora. Isso não pertence mais a mim. Porque isso vai afetar dentro do meu casamento. Certo? Vocês estão entendendo? Então a gente já quero falar aqui sobre alguns posicionamentos para a gente poder fazer aqui o fechamento. Para quem entrou depois, amados, eu falei aqui um pouco sobre a imersão fora da intimidade que vai acontecer no dia 25 de abril, em Santo André. É um momento maravilhoso, ímpar. Eu ministro em muito encontros de casais.
muitos. E o que a gente faz lá eu nunca vi em lugar nenhum. O que eu aplico lá, eu não aplico nas palestras que eu vou nas igrejas, por exemplo. O que a gente aplica lá é muito exclusivo da imersão e eu tenho certeza que você, se você for investir no seu casamento, você não vai se arrepender. Então eu deixei uma condição especial para quem estiver na live. Falou, Fabi, eu assisti a sua live na sexta-feira, eu quero ir na imersão, você vai ter uma condição especial. A gente está no 3º lote. Você vai ter uma condição mega especial só para quem está aqui, para quem assistiu essa live. Mas vai ter que me chamar depois ou no direct ou nos comentários. Essa live, ela vai lá para o YouTube, tá bom? Ela não vai ficar aqui no Instagram. Então depois eu vou colocar lá no meu store o link para quem quiser assistir de novo, para quem quiser compartilhar, mas vai estar lá no YouTube, tá bom? E quem quiser ir na imersão, entre em contato comigo no direct, manda lá mensagem, estava na live, eu quero a condição especial porque eu quero ir na imersão, tá? É especial de verdade, tá bom? Mas vamos aqui dar segmento e a gente já vai finalizar, que eu sei que já tá tarde, pra gente poder melhorar essa forma como a gente se olha, a gente precisa se analisar. Então a primeira coisa que eu quero indicar pra vocês, que eu quero falar pra vocês, para o momento, senta o momento, se autoavalie, senta e começa a olhar assim, o que eu quero mudar no meu corpo, por exemplo? O que eu quero mudar em mim? O que eu não estou gostando em mim? Por que eu não estou gostando? E anota. Ah, quer mudar a cor do cabelo, quer fazer um botox, não sei o que é que você quer melhorar. Anota. E aí você vai montar um plano de ação. O que eu posso fazer para alcançar esse objetivo? Preciso juntar dinheiro? Então, como que a gente vai juntar dinheiro para isso? Né? Preciso parar de comer muito fast food? Eu preciso comer mais legumes? Fabi, detesto legumes. Gente, vida de adulto é assim. Quando a gente é criança, a gente chora. Quando a gente é adulto, a gente faz o que a gente tem que fazer. Então tem coisas que a gente não vai gostar, mas o nosso corpo necessita. Então se eu não consigo ingerir através de alimento, como que eu posso ingerir através de suplemento? Com quem que eu preciso passar? Com uma nutri? Com endócrino? Entende? O que não pode, queridos, a gente ficar parado, lembra? Quem não se movimenta, atrofia, enferruja, envelhece, morre mais rápido. Então a gente precisa fazer esse movimento. Então eu começo a olhar aquilo que eu quero mudar e eu vou atrás de mudar. A lingerie que tá lá guardada, que é para quando eu emagrecer, você já vai usar hoje. E já começa a declarar, em nome de Jesus, sou maravilhosa, gostosa. E se olha no espelho e se acha assim. E começa a profetizar na tua vida. Entende? Fala, não, eu sou gostosa assim, eu sou maravilhosa. Porque enquanto você se vê como, eu sou gorda, eu sou feia, minha filha, você não vai ter prazer não na hora do sexo. Porque você não vai conseguir se entregar. Então você começa a mudar a forma que você se vê e fala, eu vou chegar lá, eu tô chegando lá, tá ficando bom. Entende? Então a gente começa a mudar a forma que a gente se vê. Lembrando que se for questões emocionais, depressão, tá passando por um luto, ou trauma, essas coisas precisam ser tratadas através de terapia. Tá? Não fique se enganando. Eu não posso. E para com esse negócio de religiosidade. Falar assim, eu vou orar e o Senhor vai me curar. O Senhor vai te curar sim, se essa for a vontade dele. Mas se a vontade dele for que você use um especialista para ter a sua cura, você precisa fazer a sua parte. Entende? Então a gente tem que parar com essa mania de que eu vou ficar sentada aqui, o milagre vai cair do céu, Jesus, e vai resolver meu problema. Não é assim que as coisas funcionam com Deus. Né? A mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse ficado lá no quartinho dela, lá sangrando, e não saísse ao encontro do mestre, ela não teria sido curada. Então é muito mais fácil a gente pregar falando, ela tocou em Jesus e foi curada. Mas por quê? Porque ela se movimentou, ela saiu do lugar. Assim como o Jairo também se movimentou para poder pedir a cura. Entende? Então a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa se movimentar. Então cuida da sua saúde emocional. Começa a mudar aquilo no teu corpo que precisa ser mudado. Aquilo que você consegue mudar. Sem atividade física a gente não vai dar. Seja o que você gosta de fazer. Faz o que você gosta de fazer, não faz nada por obrigação.
tá? Se você gosta de academia, faça academia. Se você gosta de fazer pilates, faça pilates. Se você gosta de fazer natação, faça. Se você gosta de fazer aeróbico, faça. Se você gosta de fazer caminhada na rua, faça. Mas faça. Mas faça, né? A Kemily tá falando aqui, ó. Minha cura da endometriose veio através de uma cirurgia. Busquei médicos especialistas. Hoje tem uma vida nova. Ela sofria de dor. Ela sofre assim como minha pastora. Minha pastora vai fazer cirurgia amanhã também de endometriose. Estamos orando por ela. Sofre de dor. Quem tem dor não consegue andar, não consegue respirar, não consegue comer, não consegue ir pro sexo. Não tem prazer, não tem intimidade. Na hora da intimidade sexual sente dor. Ela foi atrás de um médico para poder resolver o problema dela. Hoje ela não tem dor. É outra coisa, qualidade de vida. Então aquilo que você pode resolver, você vai lá e resolve. Não fica postergando não, queridos. Por favor. Se você precisa de um especialista, vá atrás de um especialista. Mas não postergue mais. Cuide da sua saúde. Cuida da sua saúde. Fabio, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Faz caminhada na rua. Faz caminhada na rua. Hoje tem um monte de aplicativo que ajuda a fazer exercício em casa. É claro que eu tenho muita restrição com essas coisas porque eu fui atleta e eu sei que um movimento errado pode trazer uma lesão para você. Eu prefiro que você vá com a ajuda de um especialista. Mas aquilo que dá para você fazer, faça. Agachamento em casa, subir escada, caminhada na rua. Mas precisa fazer atividade física. A gente precisa cuidar disso. E cuidar das suas emoções. E cuidar da sua vida espiritual. E aí, a gente vem num outro fator, que é o último fator, na minha opinião, que para muitos é primeiro. Então, as pessoas que falam de autoestima logo falam disso. Mas para mim o último fator é o quê? O autocuidado, que é importante. Para eu gostar daquilo que eu vejo, eu preciso estar bem aparente. Então não adianta eu estar toda descabelada, com os cabelos tudo avoaçado, com a roupa tudo manchada dentro de casa, de qualquer jeito. Né? Não adianta eu estar de uma forma que aquilo piora a forma como eu me olho. Às vezes tá com uma camiseta que tá assim, a camiseta fica subindo e fica mostrando a barriga. Aí vai olhar lá, a calcinha todo já se desfazendo sozinha, joga fora em nome de Jesus. Se tem calcinha se desfazendo, joga fora hoje. Tem cueca desfazendo, joga fora hoje. Então começa amanhã, linda, fazendo o quê? Acorda já. Já passa ali um lápis no olho, já passa um batom, já arruma o cabelo, põe uma roupa legal. Principalmente para as pessoas que trabalham em casa. Muitas vezes a gente pega e fica o dia inteiro com aquela roupa que dormiu. Gente, quando na época da pandemia, que a gente veio para home office, eu estava trabalhando ainda no corporativo, teve uma fase que eu fazia isso. Eu acordava de pijama eu ficava, de pijama eu trabalhava, eu tomava café. Só lá no almoço que eu ia trocar a roupa. E eu comecei a ver o quanto aquilo estava me fazendo mal, o quanto aquilo estava atrapalhando na minha produtividade. E eu comecei a mudar, eu falei, não, eu vou acordar, eu vou lavar meu rosto. Algumas vezes eu ia tomar um banho, né? Me arrumava do jeito que eu saía para trabalhar. Claro que não de salto, de social, mas eu me olhava quando eu passava pelo espelho e gostava do que eu via. A pior coisa é a gente passar pelo espelho e não querer se ver. E a gente fala, meu Deus do céu, que isso? Sangue de Jesus, nem olha mais no espelho. Né? A gente precisa olhar e gostar, tá legal. Passa um perfume, se sinta cheirosa, se sinta cheiroso, homem. Né? Passa ali um desodorante, passa um perfume. Então, esse autocuidado, na minha visão, é a cerejinha do bolo. Os outros itens que nós falamos antes é o mais importante. E esse autocuidado de se olhar, de estar com o cabelo bem arrumado, de repente estar com uma maquiagem para quem gosta, de estar com um perfume, de colocar ali um acessório, um brinco, né? Não vai ficar usando roupa, né, de qualquer jeito, não é porque você está dentro de casa que você tem que ser assim. Hoje está nessa moda que eu não sei de quem tirou isso pelo sangue do cordeiro, que é sair na rua com pijama e com... Qual é o nome daquele negócio que coloca assim? Roupão. Vocês já viram aí? Vocês já viram? Por aqui, onde eu moro, eu vejo. A pessoa sai na rua de pijama e com roupão na rua. E o cabelo assim, ó. Assim, cabelo assim. Quem já viu? No mercado. Manda aí pra mim quem já viu. Já?
Uma modinha que vem aí dos Estados Unidos, né? Que o pessoal sai tudo desleixado na rua, de Crocs. E aí o povo tá fazendo isso aqui no Brasil. Tá ficando normal ser todo desleixado, né? Então isso não é legal pra você. Usar roupa muito larga, usar aquelas rouponas largas, parece estar grávida a vida inteira, nunca ganha neném, tá sempre grávida, né? Então começar a olhar e falar assim, meu Deus, isso aqui não me cabe mais, isso aqui não dá, isso aqui não, eu vou começar a melhorar hoje. Eu vou colocar aqui pra vocês um desafio, pra todo mundo que tá aqui, depois vocês vão fazer e vocês vão me marcar. Me marca que eu vou repostar. Coisas que você tá tirando do teu guarda-roupa, que te deixa feia, que te deixa desarrumada, que te deixa desleixada. Tira, joga fora, dá pra alguém. Faça alguma coisa e me marca. Gente, uma coisa importante de eu falar aqui, às vezes as pessoas me marcam e falam assim, ah, te marquei e você não viu. Só que é assim, se o seu perfil for privado, e se eu não te sigo, né, porque não dá pra eu seguir todo mundo que me segue, é óbvio, ele não vem pra mim a notificação. Então só vai vir a notificação se você mandar pra mim no direct, Fabi, olha aqui, te marquei. Aí de repente eu vou conseguir ver, entende? Então se o seu perfil for fechado, às vezes, principalmente em palestra, o pessoal vai tirar foto, posta, mas eu não vejo, não tem como eu ver, né? Porque o perfil é privado e o Instagram não deixa mesmo vir a notificação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui a Ana falou assim, no condomínio tem gente que vai buscar encomenda ou comida de roupão, camisola, gente, de camisola. Ainda se vai tampado, né, já tá bom, daqui a pouco o povo vai sair de baby doll no meio da rua, sangue do cordeiro, né, o povo já tá saindo nu. Aqui me falou que já viu, mas não de pijama, de pantufa, olha só. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, mulheres aqui. Homens que estão aqui, fechem seus ouvidos, porque eu vou falar aqui pra mulher. Ó, nós somos mulheres, né? A nossa fase de infância, ela já passou. Então, cuidado com essas roupas muito infantil. Cuidado com esses pijaminha de ursinho, de estrelinha, de fadinha, entende? Do piu-piu. Então a gente precisa colocar uma coisa assim mais neutra, mais atraente, mais sexy. De repente você pode fazer o quê? O pijama de ursinho para quando eu tô menstruada. Então não vai rolar nada, então eu coloco o pijama de ursinho. Mas no dia a dia, usa algo mais, né? Até pra você se olhar. Ai, Fabi, mas eu gosto, tudo bem, mas a gente precisa, né, evoluir. Que nem outro dia eu vi uma coleção de roupa para mulheres, tudo de ursinho. Eu falei, meu Deus do céu, não, né? Uma coisa ou outra, ok, mas tudo de urso. Daqui a pouco as mulheres vão estar que nem as crianças. Que teve a fase agora, minha filha teve, do capivara. As mulheres vão sair de capivara na rua, de pantufa de capivara, calcinha de capivara. Gente, faz isso não. Isso atrapalha na sua intimidade, atrapalha no desejo, atrapalha naquilo que teu marido olha e deseja. Entende? Quando você está sexy e o seu marido ele te deseja, isso também causa em você, né, uma reação de que ele está me desejando, meu marido me quer. Isso é importante para o casamento, entende? Não é porque a Fabi tá criticando, não é crítica. Tô falando porque eu sei que o homem é visual e tem coisas infantis que não vai atrair ele, entende? Emily, hoje eu vi um pijama do ursinho Pooh, queria, mas peguei o mais sério. Então, às vezes tem aquelas camisas que é camisetão, né? Que tem ali um bichinho, ok, pra você usar de vez em quando, mas não pode ser só isso. A gente vê uma criança que tá adormecida ali. Essa criança tá adormecida e ela precisa acordar, ela precisa virar adulta, ela precisa crescer. E aí, lembra das questões emocionais? De repente tá lá nas emoções da infância que precisam ser resolvidas. Entende? Fabi, tem o do Mickey, só que é bem sexy. Pode, se é bem sexy, pode. Tem muitos pijamas, gente, do Mickey, da Minnie, essas coisas que são bem bonitinhos. E tem uns que são mais assim, curtinho, mais ali. Legal, mas não pode ser tudo assim. Entende? Pode ser todos. Ai, todos os meus pijamas
são de personagem. Aí a mulher sempre com aquelas camisetonas largas, aqueles shortão, né? A gente precisa dar uma equilibrada aí. Certo? Gente, olha, já deu uma hora que nós estamos aqui nessa live. Que gostoso. Obrigada, viu, por vocês ficarem aqui comigo, que comentaram aqui a importância de você cuidar da sua autoestima, a importância de você cuidar dessa insegurança que você tem. Isso precisa ser resolvido, sabe? Mulher que tem medo de tudo, tem medo de sair na rua, tem medo de dirigir, tem medo de escuro, tem medo de ficar sozinha em casa. São coisas que precisam ser resolvidas. Sabe? Porque se isso não for resolvido nas suas questões emocionais, isso vai te atrapalhar na sua intimidade sexual. Vai ser mais difícil de você ter prazer, vai ser mais difícil de você se entregar, vai ser mais difícil de você viver o novo, de você querer às vezes posições diferentes, de você fazer alguns desafios com seu cônjuge, porque você tá sempre com medo. Tem um medo constante dos filhos acordar, de que vai bater na porta, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não se entrega. Não vive a intimidade sexual. Então, vamos cuidar da nossa autoestima? Então, se você tirar algumas coisas do guarda-roupa aí, não precisa mostrar o que é. Mas fala assim, ó, Fabi, tô tirando aqui, ó, conforme a gente falou na live, melhorando a autoestima. No outro dia, acordou amanhã, já foi, passou um batom, já se arrumou, falou, manda foto. Fabi, ó, olha aqui, ó, autoestima lá em cima. Isso serve pra mim também. Tudo isso que eu tô falando pra vocês. Porque às vezes também eu vou me deixando levar pela circunstância. Agora, algo pra mim que hoje, assim, eu não abro mão é do cuidado com a atividade física. Porque eu fui atleta, gente. Pra quem não sabe, eu fui atleta de alto rendimento, eu jogava handebol, joguei na seleção brasileira. Então, foi uma vida de atividade física, né? E de repente a gente para de uma vez e o nosso corpo ele sofre um impacto. Depois eu fui mãe. Então, assim, eu não posso deixar de fazer atividade física, porque o meu corpo sente muito, né? Porque eu fui de alto rendimento, de alto impacto. Então, a gente precisa cuidar. E hoje eu tava pensando assim, falei, meu Deus do céu, imagina quando eu tiver uns 70 anos, eu tava falando pro Rodrigo, tem uma moça que ela faz academia, lá onde a minha filha faz natação. Uma moça não, uma senhora. E eu sempre olhei assim, uma senhora, ela faz natação também, assim, chutona. Eu falei, ok, deve ter uns 60 anos, né? Aí ela conversando com as mulheres lá, falando, olha, há 20 anos eu treino aqui nessa academia. Eu venho, desde os meus 24 anos eu sempre treinei. Aí a moça perguntou, quantos anos você tem? Ela, 72, ou 72, 74. Gente do céu, que vergonha. Que vergonha. 70 e poucos anos, a mulher enxutona lá e treinando todo dia. É claro que você vai falar assim, para uma aposentada é mais fácil, tem mais tempo. Ok, a gente sabe que o nosso dia é corrido. Mas a gente precisa administrar isso para poder cuidar de nós. Porque se você não cuidar de você, amada, ninguém vai cuidar. Se priorize, tá? Então eu quero deixar hoje para você essa mensagem. Se priorize, tá bom? Então a gente já tem umas queridas aqui que vai estar conosco na imersão. A Isabel é uma delas que vai estar conosco. Kemily tá aqui, manda aí, Kemily, como que é a imersão Farol da Intimidade? Manda aí pra elas. A Kemily, ela faz parte da minha equipe e ela sabe o movimento que é a imersão Farol da Intimidade. Gente, é algo assim que só o Senhor para poder fazer. Então é um direcionamento de Deus. Então é um transformar, é um dia que você tira ali realmente para você trazer uma cura para dentro do seu casamento. Então, como eu falei, para quem está aqui na live, manda para mim depois no direct, que só para quem está aqui vai ter uma condição mega especial, a gente já está no 3º lote. Se for para você pagar o valor do lote, é o valor cheio. Mas para quem vai através da live, que quero muito, vai ter que querer. Não é só para ficar especulando, não. Não, Fabi, eu quero ir. Eu vou te dar uma condição, um presente, na verdade. É um presente. A Kemily colocou aqui, ó. Perfeita, projeto direto do coração de Deus. É isso. A Isabel falou, não vejo a hora. Isso aí, pode aumentar suas expectativas, Isabel, porque é coisa do alto. É do alto. Você vai ver lá, vocês vão viver lá algo que nem eu falei. Todo lugar que eu já rodei ministrando, eu nunca vi aquilo que a gente faz lá na imersão Fora da Intimidade. Tá bom, meus amores? Então vamos encerrar aqui a nossa live. Ela vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Não vou deixar salva aqui. Então lá no YouTube você pode depois compartilhar com quem você quiser. Reveja, quem entrou depois, veja que a gente trouxe um conteúdo aqui bem importante para você aplicar e melhorar a sua autoestima, a sua segurança
para você ter uma vida sexual mais saudável, tá bom? Um beijo para vocês, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu casamento de uma forma sobrenatural, que essa live ela seja um divisor de águas na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos. Um beijo. Fiquem com Deus.